Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais um Wi-Fi do Espigado. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre direitos autorais nas redes sociais, na internet. Se você quiser participar, hoje especificamente nós estamos transmitindo apenas pelo Facebook. Deu um probleminha no nosso TrickCaster. Não me pergunte o que é isso. Mas deu um probleminha lá que a gente não consegue transmitir pelo site. E pelo YouTube vai ser só pelo Facebook, mas amanhã está tudo normalizado, tá certo? Então, se você quiser falar com a gente, fazer perguntas para a nossa entrevistada, comentários, é só entrar no canal do Facebook da UTV, que é a UTV Brasil, e fazer lá na live um comentário. A gente vai ler aqui e vai passar para a nossa entrevistada, que hoje estamos falando com uma especialista em direitos autorais nas redes sociais, nas mídias digitais, advogada Flávia Penido. Flávia, como vai? Tudo bem? Tudo em ordem. Prazer estar aqui com vocês para conversar sobre isso. Vamos ver se o pessoal gosta do assunto. Muito obrigado pela sua presença e vamos tentar esclarecer um pouquinho o que é direitos autorais, né? E principalmente o que interfere no dia a dia das pessoas o direito autoral, nos seus canais, nos seus perfis. Sim, né? é um assunto importante. Vamos lá, primeiro de tudo, para a gente poder nivelar o conhecimento, o que é direito autoral? Direito autoral é a proteção que você dá às criações, tá? Às criações de espírito que são expressas no mundo, tá? Então isso que é uma coisa muito importante de se falar. A gente não tem o direito autoral, aquela coisa de eu tive uma ideia, está guardada na minha gaveta. Não, você tem que parir a ideia no mundo, você tem que colocar a ideia no mundo. Você tem que expressar essa sua criação, que tem que ter conteúdos de originalidade, etc., no mundo, certo? No direito brasileiro, o direito brasileiro prescinde, não necessita de registro para a obra passar a ter a proteção do direito autoral. Ou seja, a partir do momento em que ela está colocada no mundo, digamos assim, ela já tem a proteção do direito autoral no Brasil. Ou seja, você não necessariamente precisa ter um registro daquela Isso. ideia, daquela obra. Exatamente. Uma vez que está publicado ela de alguma forma em algum canal, ela já tem a proteção Exatamente. dos direitos autorais. Exatamente. Entendi. Eu estou com o Pedro Ivo aqui falando olá, com a Joyce Rafael, ansiosa para o Wi-Fi, e com a Araceles, que acabou de entrar também. Façam perguntas, por favor. A Flávia está aqui para responder e tirar as nossas dúvidas a respeito. Pergunta fácil, por favor. Pergunta fácil. Ela já respondeu tanta pergunta difícil aqui que eu não sei por que ela está com medo de responder pergunta. Vamos lá. Com relação ao mundo digital, né? As redes sociais, internet, enfim. As regras de direitos autorais, elas são iguais do mundo físico real? Elas são iguais. Isso, aliás, é a maior dificuldade que os advogados, os operadores de direito, como a gente se chama, têm de convencer as pessoas que atuam neste mercado sobre isso. Quer dizer, a lei não existe, a gente não tem um mundo virtual e um mundo real. Quer dizer, hoje mais do que nunca esses dois mundos, digamos assim, se é que eles foram dissociados um dia, eles estão muito mais, né, entremeados. Mas sempre, a legislação sempre foi a mesma. O que acontece é que durante muito tempo a internet não tinha um alcance, ou não tinha importância para as empresas, para as grandes empresas, e não havia esse interesse em pedir essa proteção, né? A partir do momento em que você tem empresas publicando anúncios, empresas dentro dos canais de redes sociais e tal, empresas essas que têm os seus compliances, têm as suas regras, primam por seguir a legislação, né? Toda empresa tem que seguir a legislação e eles têm regras internas estritas sobre isso. Isso passou a ser exigido do pessoal que trabalhava com marketing digital, né? Mas ainda hoje isso é difícil de fazer entender, as pessoas entenderem que elas precisam seguir a legislação de direito autoral, que você não pega uma fotografia e é de todo mundo, tá no Google, é de Deus. Não é assim, entendeu? Não, a gente ouve muito falar isso. Não, tá no Google, é de Deus? É por aí, tá no Google, do Google não é de ninguém. Calma, não é assim, entendeu? Então... Então, mas vamos lá. Eu estou aqui num programa na UTV, tá. certo?
de quem é o direito autoral desta obra que nós estamos fazendo aqui? Ou seja, é da AltV, é da produção do Wi-Fi do Espigado, você como entrevistada também tem direitos autorais envolvidos? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Eu teria que ver qual é o contrato que o Espigado tem com a AltV, tá? Mas eu parto do princípio que isso aqui é uma obra coletiva, tá? O direito autoral no Brasil, a gente divide, a gente pode falar desse jeito, entre o direito moral de autoria e o direito patrimonial, tá? O direito autoral patrimonial. O que é isso? Significa o seguinte: o direito moral da autoria é o direito que o autor tem de ter aquela obra reconhecida como sua, tá? Então, digamos, você fez um roteiro para este programa. Então, eu fiz aqui, a gente vai começar com um oi, Flávia, tudo bom? Vamos perguntar o que é direito autoral, o que não é, não sei o que e tal. Isso tudo é um roteiro, isso tem proteção de direito autoral, tá? Essa obra é sua e você só você fez isso. Você não pode dispor dessa obra. A gente cansa de ver contrato dizendo, não, nós abrimos mão do direito moral de autoria. Eu falo que pode assinar porque não vale nada isso. O direito moral de autoria é indisponível aqui no Brasil. Mas você tem o direito autoral patrimonial, que você pode licenciar, ou seja, autorizar o uso por um determinado prazo, né? Ou ceder. A cessão é muito, assim, é muito impróprio que eu vou falar, mas para ficar mais fácil, é muito parecida com a compra e venda, tá? É mais fácil pensar na licença como um aluguel e tudo isso grosso modo, pelo amor de Deus, os colegas que estão me ouvindo, né? E a cessão como a compra e venda. Então, muito provavelmente, você deve ter um contrato de licença de direito autoral para a AltV, alguma coisa que o valha, ou cessão. Se não tem, tiver que ver o contrato. Eu tenho que ver que agora eu já não sei. Então, muito provavelmente é uma obra coletiva, Sim. que é uma obra feita por diversas pessoas. A gente tem câmera, a gente tem o espaço, a gente tem a produção, a gente tem você. Então, tudo isso, né, é uma obra coletiva. Normalmente, o diretor da obra, que é o autor, né? E o roteirista. O roteirista normalmente é o autor. E aí, no caso, você, por exemplo, que é entrevistada, você também tem direitos autorais sobre isso? Não, eu entendo que eu tenho direito de imagem. De imagem. Exatamente, entendeu? Entendi. Eu não entendo que eu esteja criando alguma coisa aqui, eu acho que a criação é sua. Entendi. Entendeu? Ainda que seja uma coisa espontânea e tal, não, eu acho que é direito de imagem. É bem complexo, né, essa questão de direitos autorais. Aí você falou de patrimonial, de moral, de imagem, é muita loucura numa cabeça só. Vamos tentar pensar aqui. Eu depois posso até ter um slidezinho. Digamos que você tem uma fotografia, você tira uma fotografia, eu sempre em palestra, como falo, colocando uma fotografia de um casal, por exemplo, para ficar mais fácil. Quando você tira uma fotografia de um casal numa praça, tá? Você vai ter, pelo menos, o direito de imagem de um dos fotografados, tá? O direito do autor, o direito do fotógrafo, tá? O fotógrafo, por sua vez, ele pode ceder os direitos autorais patrimoniais para uma revista, ou para a AltV, ou para quem ele quiser. Então, você pode ter, assim, 3 pessoas, por exemplo, envolvidas nessa questão, e você precisa ter autorização de todo mundo. Entendi. Então, eu tenho uma pergunta do Celso, dessa que daqui a pouco eu vou fazer, mas só para finalizar essa parte aqui, isso tem muito com o programa que eu fazia anteriormente, que era o Comando Latino, que era de cultura latina, e o pessoal vinha aqui e tocava Guantanamera. E eu nunca vi uma música, uma obra, ter tantas pessoas reivindicando direitos autorais como Guantanamera. Tinha uns 6 ali reivindicando. É mais ou menos isso que você falou? Ou seja, você tem o da imagem, você tem o da autoria. Pode ser, vocês transmitiam um vídeo? Não, às vezes a própria pessoa vinha ao vivo aqui e cantava. Só que Guantanamera, ela é tradicional, ela é uma música conhecidíssima. Tá, isso pode ser. E quando a gente colocava no canal do YouTube, sempre vinha lá umas 5, 6 reivindicações. Fulano de tal reivindicou direitos autorais, fulano de tal. Geralmente, o YouTube permitia que se utilizasse, e se fosse monetizado, quem iria receber a monetização seria essas pessoas que estão reivindicando. Mas o que eu achei engraçado não era uma pessoa, não era um autor, não, eram 5, 6 diferentes. De pessoas jurídicas e físicas. O que pode acontecer é a questão que eu te falei, quer dizer, ter reivindicação
dos titulares ou dos sucessores desses titulares, né, que provavelmente o titular já faleceu, então a gente deve ter tio, avô, neto, pode ter que ter uma briga interna lá que a gente não sabe, e os licenciamentos, então a Warner, sei lá, tô chutando, a Warner dos Estados Unidos, a Warner do Brasil, a Warner da Suíça, pode ser que eles não se conversem. Normalmente essas buscas são feitas via robô, elas são robotizadas, então muito provavelmente todos eles reivindicaram, é possível que tenha acontecido isso. E aí no caso, por exemplo, se alguém quiser fazer quer utilizar isso, como é que ele identifica quem realmente é o autor ou quem é que tem direitos autorais sobre aquela obra? Então, como no Brasil não tem registro, música é um pouco mais fácil, né? Porque você acaba tendo o ECAD, as gravadoras e tal. Mas é um pouco complexo mesmo. É aí que a história da boa-fé entra. Quer dizer, óbvio, você não tá livre de sofrer um processo, mas você... É muito diferente você chegar no tribunal e falar, não, olha, veja só, eu tentei achar quem era o dono da música, eu paguei, se eu paguei errado, ok, mas aí você vai processar a pessoa que recebeu o dinheiro. Você vai ter que pagar de novo, obviamente, se assim a sentença for favorável a isso, mas você vai ter direito, que a gente chama de direito de regresso, você vai poder pedir para aquela pessoa que assumiu a autoria de forma indevida. E ficou quietinha. Exatamente, exatamente. Você conhece o Celso Bessa? Conheço de internet, conheço. É do povo da internet. Ele tá falando aqui que vai começar com uma pergunta fácil, só que não. Sabia. Você considera que link é violação de direito autoral? Não. Não é violação de direito autoral? Não. Link que sentido? Você dá o link dentro de uma publicação, por exemplo? Ele fala que citar um artigo, título e link de um jornal, por exemplo. Não, de forma alguma. Você quando está a lei de direito autoral, que é a lei 9.610 de 98, ela tem uma previsão de exceções às proteções do direito autoral. Essas exceções estão no artigo 46 e uma delas é isso, citação de livros, em livros, jornais e revistas, de algum texto, de um pequeno texto. Matéria jornalística, inclusive, você pode, a depender do que você esteja fazendo, você pode reproduzir na íntegra, sempre dando a autoria, sempre reconhecendo o direito moral de autoria. A lei fala isso, tem que dar a autoria e tal e tal. Então, não, link não é de jeito nenhum. Tá. Leocádia Gregória, ela fala o seguinte: e o direito intelectual, por exemplo, de ideias elaboradas em textos de Facebook ou em palestras? Se alguém se apossa e publica em próprio nome, como fica? É também uma violação grave, inclusive. No Facebook eu entendo que você colocou isso no mundo. O artigo 7º da Lei de Direito Autoral fala isso, que é a criação de espírito materializada, colocada no mundo. Então, a partir do momento em que ela está colocada no mundo e você tem como provar que você colocou aquilo no Facebook, ou seja, deu publicidade antes do outro autor, eu entendo que você tem como retificar a autoria sim. Ou alegar plágio, a depender do que esteja acontecendo. Entendi. Pessoal, continue fazendo perguntas aqui, a gente vai recebendo e vai passando para a Flávia, tá? Vamos lá. Nós temos, geralmente, direitos autorais, inclusive no mundo digital, é muito mais forte as gravadoras estarem pedindo reivindicação de direitos por áudio, né, por músicas e tudo mais, né, do que propriamente uma imagem, né, uma foto, alguma coisa assim, até porque acho que é mais fácil rastrear isso, como você falou, né, das gravadoras, né. Vamos imaginar que uma pessoa, por exemplo, tem uma música lá, Despacito, certo? Despacito tá lá, tal, e alguém aqui no Brasil resolve fazer uma homenagem ao cantor e faz uma tradução dessa música, coloca uma legenda no clipe original, tudo mais, e publica no canal dessa pessoa. Ele não agiu de má fé, ele agiu de boa fé porque ele quis fazer uma homenagem. Isso é uma violação de direito autoral? Então, aí eu vou ter que fazer mais ou menos umas 15 perguntas para você poder responder. É o seguinte, a gente vai ter que ver o seguinte, ele fez essa publicação tem patrocínio, essa publicação foi monetizada, esse canal dele é para fins comerciais ou não, né?
Deixa eu ver o que mais que eu vou perguntar. Tá, foi tradução, exatamente. Basicamente é isso. A gente tem finalidade comercial, a gente não tem. E se teve patrocínio e tal. A partir do momento que você tem esse interesse comercial, deixa de ser uma homenagem. Ok, tá? perfeito. Tem uma das exceções que tem no artigo 46, é a exceção que tem no 46.8, que ela é a transcrição do que a gente chama da regra dos 3 passos da Convenção de Berna, que diz o seguinte: você pode reproduzir uma obra ou trecho, obra plástica, de artes plásticas integral, ou pequenos trechos de outra obra, desde que esta obra não seja o objetivo principal da obra nova, não prejudique a exploração e não cause prejuízo injustificado aos autores. Você tem que ter essas 3 regrinhas para você conseguir ter esta isenção. Um caso que ficou conhecido, depois eu posso até mandar, é um caso de anos, mas acho que fica mais fácil entender. Foi uma dessas revistas de publicação adultas, digamos assim, acho que foi Playboy, alguma coisa assim, que usou num ensaio o título Abra Suas Asas, que é aquela música do Nelson Motta e tal, que é super conhecida. Das Frenéticas, mas acho que a autoria é do Nelson Motta, se eu não me engano. E aí o que aconteceu? Quando os autores viram, eles processaram a editora Abril, se eu não me engano. E aí qual foi a discussão? Os advogados da editora Abril falaram, não, a gente está usando um pequeno trecho, ainda usando esse 46.8, né, da lei, falando, não, a gente está usando pequenos trechos, como a gente está usando só pequenos trechos, a gente não tem que ser punido, a gente não está usando. E a decisão da STJ, do Superior Tribunal de Justiça, foi qual? Ele falou, bom, gente, mas o artigo 46.8 não fala só em pequeno trecho, né? Você não pode explorar, não pode prejudicar a exploração normal, e ela não pode ser o objetivo principal da obra nova. Esse é o jeito mais fácil da gente descobrir se a gente está violando ou não. Então, vamos dizer, um ensaio da Playboy que tem título Abra Suas Asas. Se você tirasse aquele título, o ensaio ficava de pé ou não? Certo? Ele era o objetivo principal da obra nova ou não? Certo? Eu entendo que sim, porque todo o argumento, tudo foi feito em cima de Abra Suas Asas, quer dizer, você tinha aquele... Então, com base nisso, como eles entenderam que aquela frase consistia no objetivo principal da obra nova, né, havia violação de direito autoral. Então, aí quando você está falando de um programa Despacito que faz uma tradução para homenagear, a rigor, você não pode criar uma obra nova sem autorização. Você pode até ter uma paródia. Paródia está livre de... Paródia é uma pergunta que eu te falei. Paródia é livre de... É livre. Agora, você tem que ver como é que você vai usar. Sim, questão de paródia para político, por exemplo, é mais restrita. Okay, quando você vai usar para fim comercial, é sempre isso. A partir do momento que você tem... Quando envolve comércio, dinheiro, aí a coisa começa a... É óbvio, até né, faz sentido. Quer dizer, você cria uma obra em cima de uma obra de terceiros... E só você recebe, né? Tem um certo sentido. Eu sei que o pessoal que trabalha com mashup, que trabalha com música, tem essa discussão, né? Com essas questões de música que são... Eu odeio quando vem branco assim. Mas enfim, vocês entenderam. Sim. Tem essa discussão, quer dizer, mas... A verdade é que a obra é daquela pessoa, né? Então, essa coisa do objetivo principal da obra nova. Então, por exemplo, você tem uma postagem. Se você passar 20 minutos transmitindo só, sei lá, trechos da novela ou alguma coisa assim, tá claro que o objetivo principal da obra é aquele, né? Tá. É diferente se você usar um trechinho para fazer uma brincadeira. Aí é que entra a história do YouTube nessas coisas dessas reivindicações. Nem sempre essas reivindicações são justas, né? Até por isso o YouTube tem, o Instagram tem, o Facebook também tem uma forma de você reclamar e fazer uma disputa, né? Exatamente. Uma disputa, né? Dizer que você está usando de uma forma justa. No direito americano a gente chama de fair use. Aqui no Brasil são essas exceções do artigo 46. Entendi. Então aí você pode dizer, não, eu estou usando pequenos trechos. Já aconteceu uma vez, eu fiquei louca da vida, o que era? Era o Instagram.
Era o dia do beijo e eu coloquei uma foto que eu achava super bonita, perto da minha faculdade, e pus uma música do Louis Armstrong embaixo, que é uma música que eu gostava, que também falava de beijo, e fiz uma brincadeira no Instagram, e no meu Instagram é fechado, ou seja, ali não tem fim comercial mesmo, eu não coloco nada. E quando eu vi, eles tiraram a minha postagem. Eu fiquei louca da vida. Consegui reaver. Reclamei. Vocês não sabem com quem vocês mexeram. Vocês mexeram com a Flávia Penido. Vamos lá, Joyce Rafael. Boa noite, grande abraço daqui do Rio. Gente, ainda sobre fotografia e direitos autorais. Se eu faço uma foto e publico em uma rede social, logo depois essa foto seja tomada por outra conta no Instagram, o que pode ser feito? O que ele quer dizer como tomada? Você pode provavelmente alguém utilizou essa foto. Isso. Repostagem, os termos de uso do Instagram e da maioria das redes sociais permite a repostagem, tá? Por quê? Óbvio, se você é do próprio princípio, né, das redes sociais, da circulação de ideias e tal, a repostagem sempre vai estar com a autoria e tal, então você não pode reclamar se for nesses termos. Agora, se a pessoa pega a sua foto, coloca no dele, sem colocar a autoria, ou usa essa foto para fins comerciais, por exemplo, você pode denunciar sim. Você faz denúncia no Instagram, no Facebook. Na própria rede social. Na própria rede social. Eles costumam ser bastante rigorosos, inclusive. Entendi. Andréa Dantas, boa noite. Mas o que fazer com os posts publicitários que pipocam em várias contas de Instagram de famosos, inclusive em stories, que ninguém informa os seguidores, mas influencia potenciais consumidores? Tá, aí que a gente tá saindo um pouquinho da área de direito autoral e tá entrando na área de direito do consumidor e autorregulamentação da propaganda, né? Tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código do CONAR, né? Proíbem, vedam a propaganda sem estar sinalizada, né? Infelizmente, a gente não vê Procon e CONAR agir com o rigor que deveriam. Sim. Tá? Hoje em dia, o Instagram, até para facilitar a vida desses influenciadores, hoje em dia tem a possibilidade, talvez ele já tenha visto, em cima, tava ali, tem em cima patrocínio quando quando você tem anunciado. Então, até esta facilidade já existe, mas ainda existem muitos influenciadores que se recusam a fazer isso, até porque alguns não querem mostrar que todo o stories dele é patrocinado, né? E algumas marcas que também não entenderam, elas acham que é mais bonitinho pagar escondido e fazer de conta que é uma... Exatamente, o que na verdade não funciona, né? Entendi. Então, na verdade, tem que pedir mais rigor do CONAR e Procon mesmo. Entendi. Você conhece Carolina Urbaneto? Conheço. Ela escreveu uma coisa aqui que é impublicável. Eu não posso ler, Flávia. Não leia. Carolina, eu não posso ler isso aqui que você falou, não. Tem criança assistindo. Flávia, aconteceu uma situação muito recente agora, inclusive no Instagram, você até que me atualizou dessas informações, a respeito de contas que foram bloqueadas por questões de direitos autorais envolvidos de gente graúda. Sim, contas com 11, 10 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, realmente contas bastante robustas. O Instagram antes não fazia nada e agora passou a fazer? Ele fazia de uma forma muito tímida, digamos assim, e agora eles começaram a agir de uma forma um pouco mais efetiva. Entendi. Né? Eu entendo a postura do Instagram, do Facebook, mas eu também vejo que eles estão falhando em alguns pontos, tá? Eu tive acesso ao comunicado do Instagram para uma das pessoas que teve, um dos titulares das contas suspensas, e o que eles fazem é, nós tiramos a sua conta e tá aqui, ó, foi essa conta, foi esta publicação aqui, e quem reclamou foi fulano de tal, Beltrano da Silva, não sei o que. Só que é o seguinte, eles falam, bom, faça acordo com essas pessoas ou entre em disputa e diga que você usou de forma justa, a história do fair use, o artigo 46, né, essa fotografia.
Ótimo, eu adoraria poder fazer isso se eu soubesse que fotografia é, porque a gente não tem acesso, entendeu? Como eles tiraram, eu não tenho ideia do que eles estão falando. Tá, então, assim, eu, advogada contratada, não tenho condição de avaliar o que aconteceu. Eu não tenho condição de dizer, olha, gente, eu acho que nesse caso aqui é melhor a gente fazer um acordo que vocês realmente violaram os direitos autorais, ou... Nesse caso aqui, eu acho melhor a gente explicar para o Instagram que a gente fez dentro da legislação em vigor e tal, etc, e que a gente se responsabiliza por quaisquer danos que vierem, e etc. Só que é o seguinte, como é que eu vou poder fazer esta análise se eu não sei qual é a fotografia? Você não sabe nem o que está acontecendo ali. Exatamente. Então, assim, inclusive se alguém do Instagram e do Facebook estiverem me ouvindo, né, eu peço, por favor, que vocês... informem isso, não custa, é mais um print, esta aqui, esta postagem, esta postagem, porque senão a gente não tem condição, é a mesma coisa que você querer defender um réu sem ter acesso aos autos, né? Quer dizer, não tem como você fazer uma coisa dessas. Mas realmente é um problema sério, acho até que demorou para fazer, não acho errado, mas eu acho que a forma como está sendo conduzida pode melhorar. Entendi. Bom, vamos lá. Leocádia, camarada Flávia. Camarada. Na internet tem essas coisas, as pessoas falam tudo. Você faz parte de alguma... Não faço parte de nada. Vamos lá. Camarada Flávia, ainda sobre palestra. E se a palestra for gravada, filmada, vale a mesma regra de texto escrito? Quanto deve ser a autenticidade, né? Autoria. De publicação para o reconhecimento de autoria intelectual? A autoria de palestra vai ser do organizador da palestra. E a participação do palestrante, no caso. Né? Mas vale, é a mesma regra, por exemplo, o escrito sim. Está materializado. Materializado, sim. Entendi. O Celso comenta sobre aquela questão do link, né, que ele falou anteriormente. Vai complicar mais. Não sei, provavelmente, tem um textão aqui. Meu Deus. A maioria dos grandes sites jornalísticos colocam barreira para se compartilhar conteúdo, né? Ele até coloca entre parênteses o que considera burro. Impedem a cópia de textos mesmo por leitores para compartilharem em redes sociais, né? Botando uma visão grandão, colocando medo a respeito de violação de direitos autorais e tudo mais. Estados Unidos e Europa têm alguns processos contra o Google por parte de associações de jornais alegando que o Google viola a lei de direitos autorais. Né? É o caso dos snippets, sim. Você já sabe do que está falando, né? Num contexto algo comercial, né? Fala a questão, também não violam a lei de direito autoral, né? Num caso assim, que ele fala por uma entidade... Deixa eu voltar aqui, né, para a gente poder ir à Europa, tem alguns processos contra o Google e tal, viola a lei de direitos autorais ao listar os artigos. Você acha que esses casos de listagem de links numa página de busca por uma entidade econômica poderosa como o Google, num contexto algo comercial, também não viola a lei de direito autoral? Então, na verdade, o que aconteceu no caso dos jornais na Europa com o Google, principalmente, se eu não me engano, eu posso estar me enganando, mas eu acho que não, a Alemanha, a França e Bélgica foram os primeiros a reclamar, não era a questão dos links, mas a questão daqueles snippets, aquela pequena chamadinha, sabe, de 3, 4 linhas, quando você procura, por exemplo, Instagram, influenciadores, conta suspensa, e aí você vai aparecer vários anúncios com aquelas 3 linhazinhas iniciais da matéria, e se você quiser, você se interessa. Os jornais falaram que o Google estava realmente se apropriando comercialmente, estava explorando comercialmente o produto deles, né? Tá, entendi. O Google falou o quê? Não, eu estou usando a regra dos pequenos trechos, Convenção de Berna, não sei o que a gente já falou antes, a regra dos 3 passos. A gente está usando só pequenos trechos, eu não estou violando nada. Só que, evidentemente, é inegável que o Google está recebendo, quer dizer, aí neste caso talvez seja um dos poucos casos em que a lei precisaria de uma interpretação diferente ou mesmo ser alterada. Eu tenho um pouco de... eu não gosto muito de achar que tudo precisa ser alterado por conta da internet, ou que a internet mudou as coisas tanto assim que precise alterar toda a legislação. Eu acho que boa parte da legislação, grande parte da legislação pode ser aproveitada.
E alguns senões, quer dizer, alguns casos de crime, algumas questões tributárias, sim, você precisa de uma maior especificação. Aí a Alemanha falou, eu acho até que a Alemanha, se não me engano, alterou a lei de direito autoral. Falou, olha, ou você paga ou a gente vai mudar a lei. Tá? Simples assim. Simples assim. Na Alemanha a coisa não tem, né? Igualzinho ao Brasil. Exatamente, simples assim. Se eu não me engano, a Alemanha alterou a lei. E antes que França e Bélgica fizessem a mesma coisa, eu vou até dar uma atualizada para ver se foi isso mesmo, o Google fez acordo com eles. Entendi. Então, foi uma questão realmente importante. Mas é muito diferente, Celso, o link é a tal coisa, a gente sempre tem que prestar atenção no caso concreto. Você não dá para comparar uma corporação imensa que vive daquilo e que não está colocando só o link, quer dizer, está usando as 3 primeiras linhas sem colocar nenhum outro tipo de conteúdo, quer dizer, ela meramente lista, né, com uma postagem num site, etc, que está falando, olha, veja a matéria no tal, a gente colocou aqui. Então, eu acho que é muito diferente. Entendi. Você fala muito sobre países, né? Ou seja, Alemanha, cada país tem a sua regra de direito autoral, suas leis. Não, na verdade a gente tem a Convenção de Berna. Que você comentou. Exatamente, que foi assinada por grande parte dos países, né? Então, na verdade, os países estão obrigados a seguir eles têm a sua legislação própria, às vezes mais rígida, menos rígido, mas aquelas regras gerais da Convenção de Berna que eles se comprometeram a seguir, eles têm que seguir. E um processo de direito autoral, ele ocorre no país onde o direito foi violado ou no país de origem do... Aí vai ser complicado, vai depender muito do local, se foi em rede social, aonde que tá a pessoa, é muito difícil dizer, cravar, entendeu? Tá, mas então existe essa possibilidade de você ser processado num país ou no outro, dependendo das variações que ocorram nessa violação, é isso? Não é impossível, eu diria que não é impossível. Tá. Para começar, o próprio Facebook e o Google colocam que o foro deles é em outro local. Eu acho que o Facebook, se eu não me engano, é Irlanda, o Google acho que é Califórnia, agora eu já não me lembro mais. Então você já teria a priori essa disputa, né? Mas em geral os casos acabam acontecendo no local onde tem a violação mesmo. No próprio local. Entendi, muito bom. Bom, você se especializou nessa parte de direito, porque você começou como... Conta um pouquinho da tua história, Flávia. Tá, eu fiz direito na São Francisco, no Largo de São Francisco, na USP. A minha formação clássica foi em direito tributário. Tributário, tudo a ver com direitos autorais. Exatamente. Aí lá pelas tantas eu estava muito desgostosa da vida, a verdade é essa. Tava querendo vender bijuteria em Trancoso, já não aguentava mais, é verdade. Você pediu para contar, eu tô contando. E não aguentava mais e nessa época aconteceram várias coisas, entre elas, como eu tava meio chateada com tudo, eu tinha um blog. E por conta de escrever no blog e tal, acabei entrando em contato com as pessoas de mídias sociais, acabei encontrando em contato com pessoas que trabalhavam em agências de mídias sociais e tal, e comecei a ver que tinha uma falta ali. Aquela coisa do publicitário odiar advogado, porque toda vez que o advogado entrava no assunto era para barrar alguma ideia dele ou para dizer que não era para fazer, ou então o advogado que não entendia nada de redes sociais e dava conselhos ou determinava estratégias que não tinham se não faziam nenhum sentido na ótica da internet, né? O direito não muda, mas o direito na internet é uma matéria interdisciplinar. Você tem que entender um pouquinho de como funciona a internet para não fazer besteira, né? E tem vários casos de besteiras e tal. E eu comecei nas redes sociais a comentar sobre casos de direito, comecei a falar de julgamento do STF, e aí as pessoas começaram a falar, nossa senhora, eu conheço uma advogada que fala em português, ela não fala naquela coisa difícil, e ela sabe explicar por que a gente não pode fazer uma coisa, e por que a gente pode fazer do outro jeito, e do outro jeito pode. E aí eu comecei a gostar daquilo, e foram me contratando, e eu mudei de área, eu mudei de área. E aí teu escritório hoje é especializado nessa parte Eu trabalho bastante, na verdade, com
agências de publicidade na aprovação das campanhas, se pode fazer, aí não é só questão de direito autoral, aí entra uma série de questões, quer dizer, se você vai fazer uma propaganda de bebida, você tem toda uma legislação que você tem que seguir, você vai seguir uma propaganda para crianças, né? Então tem várias, Copa do Mundo agora, que vai ser totalmente diferente, tem aí uma legislação tem algumas regras que tem que seguir. Então, eu aprovo ou não as campanhas, digo o que precisa fazer, quais são os contratos que essas pessoas precisam fazer, porque aí você vai ter, por exemplo, numa campanha, uma gravação de um vídeo, alguma coisa assim. A gente vai ter essa questão do produtor, do autor, dos artistas. Então, eu faço todo esse... Eu trabalho bastante com direito na publicidade. E no direito de publicidade, a questão do direito autoral é muito forte. Direito autoral. Bom, se alguém lá de casa, aí do outro lado da telinha, tiver uma situação como essa do Instagram, que foi bloqueado, tem 12 milhões de seguidores e foi bloqueado e tudo mais, vai precisar falar com a Flávia, pelo amor de Deus, me salva, Flávia, como é que eu faço para me recuperar? Você, como é que funciona? Entra em contato com o teu escritório? Pode entrar em contato com o escritório, que é Penida Advogados, meu e-mail lá é flavia@penidaadvogados.com.br. E eu normalmente, eu sou meio viciada, eu entro em contato rápido normalmente. Você é meio viciada e entra em contato rápido. Eu sou viciada, eu recebo rápido, texto, eu tô com o celular na mão o tempo inteiro. Entendi. Se precisar é só chamar. Bom, para terminar o programa, que está acabando já até passamos do horário, a Andrea finaliza aqui nessa última questão sobre os links jornalísticos. As empresas de clipping então violam a lei ao colocarem o link e o primeiro parágrafo ao transmitirem o conteúdo. É uma discussão grande. Eu já vi decisões para os dois lados. Há essa discussão se eles violam ou não o direito autoral. Entendi. Tá? Mas eu entendo que, na verdade, eles fazem uma curadoria. Aí, de novo, vai depender de como é esse clipping. Sempre tem formas de você adequar o teu produto à legislação, né? Então, vai depender muito, mas tem clippings que certamente violam o direito autoral, sim. O Brasil, ele comparativamente a outros países do mundo, viola muito o direito autoral? Eu não saberia te dizer isso. Eu acho que isso não deve variar muito, não, em matéria de... O que acontece, por exemplo, é que alguns países têm uma legislação mais dura, por exemplo, com relação a download de músicas, aqueles peer-to-peer de músicas. Sim. Então, isso sim, hoje em dia, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, fazer um download de um conteúdo sem autorização, por exemplo, vai ensejar uma multa, vai ensejar um processo, coisa que aqui a gente não sabe nem por onde... Exatamente, não tem a menor noção. A questão da impunidade, talvez. Talvez. Então, nesse sentido, talvez o Brasil tenha mais, sim. Mas nessa questão das postagens e tal, eu acho que não deve variar muito, não. Mas eu não tenho elementos para dizer não. Muito bom. Então, conversamos aqui com Flávia Penido. Quero te agradecer mais uma vez, Flávia. Prazer foi meu, espero que o pessoal tenha gostado. Acho que sim. Acho que deu para tirar bastante dúvida e principalmente para alertar, porque às vezes a pessoa, foi o que eu falei, às vezes a pessoa numa boa fé vai fazer alguma postagem ou alguma coisa. Uma dica importante para o pessoal que trabalha bastante, usa bastante fotos de terceiros e tal. Obviamente que o correto é você ter uns termos de uso do perfil, dizendo que você segue as regras e tudo. Isso é um trabalho profissional, quer dizer, não daria para eu pegar um modelo e fazer para todo mundo. Mas assim, em emergência, coloque sempre um contato. Fala, olha, em caso de você achar que a fotografia ou que alguma obra está aqui indevidamente postada, entre em contato e tal, que você já está ajudando. E deem sempre a autoria para você não incorrer em dano moral pela não autoria. Muito bom, tá aí mais uma super dica de Flávia Penido. Eu quero agradecer vocês aí do outro lado da telinha. Terça-feira que vem tem mais programa. Nós vamos falar na terça-feira que vem sobre o teatro no mundo digital, ou seja, como é que o teatro está se virando para trazer aquela criança que está lá no mundo digital para a plateia de um teatro, tá certo? Quero agradecer a presença de vocês aí do outro lado da telinha, ao Sérgio, meu amigo Sérgio, que está sempre aí no Twitter nos ajudando. Terça-feira que vem tem mais. Um abraço, até mais.